noite. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco sempre. Nós nos encontramos aqui em mais um início de noite de domingo para esse momento de oração e de reflexão. Que nós consigamos realmente, a partir de agora, colocarmos toda a nossa atenção para esse objetivo de manter contato com a espiritualidade superior, manter contato com o Senhor Jesus, com o nosso Criador, a fim de que esse contato, essa relação estabelecida agora, possa servir de refrigério, de fortaleza, de alimentação para a continuidade da nossa jornada. Para isso, nós precisamos ainda fazermos um certo esforço, porque os nossos pensamentos, eles divagam bastante, não é verdade? Quando a gente menos espera, está pensando em outra coisa. E aí vai e vem. Mas nós precisamos fazer esse exercício para de fato pensarmos durante esta hora da prece nesse objetivo de manter um contato de ordem espiritual, estabelecer uma relação afetiva e, por que não dizer, também racional com o plano espiritual que nos apoia e nos ajuda. Então vamos elevar o nosso pensamento e fazer essa prece de abertura. Senhor, reunidos em Teu nome, nós queremos rogar mais uma vez a assistência dos Teus representantes, que são os nossos benfeitores e guardiães espirituais, que se encontram aqui a nos inspirar, a balsamizar os nossos corpos físicos e espirituais, a colaborarem conosco na vibração em favor daqueles que mais sofrem. Nós nos lembramos aqui de muitos irmãos e irmãs nossos. Nós colocamos alguns nomes, às vezes, em caderno de vibrações. Outros nomes estão em nossas mentes, em nossos pensamentos, porque se recomendaram as nossas orações. Que todos eles, Senhor, sejam envolvidos, sejam visitados, sua situação avaliada e de alguma forma eles se sintam na noite de hoje beneficiados. Porque nós sabemos que as dores são muitas, os problemas físicos, psicológicos, morais, espirituais, entre os mais humildes, os mais pobres e também entre os que vivem em melhores condições financeiras. A dor também se faz presente de uma outra forma. Que cada um destes espalhados por nossa cidade, por nosso país e pelo mundo inteiro, sintam nessa noite um lenitivo e quem sabe possam encontrar a cura para os seus males, se assim for possível, de acordo com o projeto divino para cada um. Abençoa e conforta também, Senhor,
aqueles que porventura sejam perseguidos injustamente em teu nome, por trabalharem em favor da tua causa. O Senhor, detentor da soberana justiça, sabe com quem está a verdade, a sinceridade e a pureza das ações. Somente o Senhor pode avaliar e julgar corretamente. Que Deus abençoe a todos os irmãos que sofrem as enfermidades, as obsessões, as perturbações, as injustiças. Que o Senhor envolva, ilumine, fortaleça, esclareça e conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja. Caríssimos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E aos que vêm a primeira vez, se sintam em casa. É assim que a gente enxerga o Francisco de Assis, como uma família.
Pessoal, o tema do Evangelho de hoje é um dos que eu considero os mais sensíveis e mais importantes. Na verdade, uma das maiores causas cujo sofrimento nos traz às casas espíritas, além do esclarecimento. Hoje, a gente vai tentar abordar ou ver a visão que o Evangelho passa da perda precoce de entes queridos. São os nossos queridos que vão em idade ainda tenra, tá certo? Que nos deixam. E a gente vai tentar enxergar por que isso acontece ou que interferência isso tem na nossa vida. Pessoal, eu estou na doutrina desde que eu tinha 7 anos, então desde que eu comecei a entender as coisas. E para mim, assim como para todos nós, perder alguém que para a gente é querido é sempre muito difícil. A gente vem se preparando e entendendo o que acontece a vida inteira e ainda assim é difícil. Tenho uma filhinha de 2 anos e hoje, ainda mais do que antes, eu entendo que mais difícil ainda do que perder um ente querido de uma forma geral, porque eu acho assim, dizer adeus ou se despedir, pelo menos temporariamente na visão da gente, não deixa de ser difícil sempre. A gente sempre quer a quem a gente quer bem conosco, independente do tempo que tenhamos passado juntos. Mas eu tenho certeza que perder aqueles que advêm de nós, ou aqueles que nós entendemos, os nossos filhos de uma forma geral, eu entendo que isso tem um peso diferenciado e é muito complicado a gente lidar com esse tipo de situação. Por isso, muitas vezes, a gente vem buscar ajuda. O Emerson vai tratar de uma forma mais abrangente conosco e vai entrar em mais detalhes, mas eu queria dividir com vocês algumas das minhas experiências ou algumas das minhas interpretações que eu trago ao longo da minha vida de estudos aqui dentro da casa. Normalmente a gente traz uma mensagem para dar uma introduzida ao tema, mas hoje eu queria fazer de uma forma um pouco distinta. Eu acho que muito depende, pessoal, da forma como a gente enxerga as coisas. Quando a gente vem à casa espírita, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de participar das reuniões de primeira vez que acontecem no TE, mas são muito esclarecedoras e muito importantes. E uma das coisas que a gente aprende na doutrina é que aqui a gente não consegue oferecer cura milagrosa para nenhum tipo de dificuldade. Mas nós acreditamos que o conhecimento nos liberta. Então, entender mais ou menos como as coisas funcionam, a gente entende que isso dá a gente um piso mais firme, um lugar mais sólido onde a gente está pisando. E esse entendimento e a nossa interpretação de mundo deixa o nosso jugo mais leve, as nossas dificuldades mais fáceis de carregar. Bom, pessoal, no Livro dos Espíritos, logo no comecinho, Kardec faz um questionamento sobre o que seria Deus, porque para ele essa interpretação ela já excede alguma coisa do que o quem seria. Nós ainda não conseguimos entender nesse momento o que seria, certo? E os Espíritos, de uma forma muito sábia, dizem que nós ainda não temos nesse momento maturidade para entender o que ele seria. Só que isso não impede da gente de ter algumas reflexões do que deriva de Deus. E isso também é estudado no Livro dos Espíritos. Para a gente, pessoal, Deus é a representação suprema do amor, tá certo? Então, para a gente, tudo o que deriva dele é amor. Tudo o que deriva dele é uma coisa que vai servir para o nosso crescimento. E sendo nós filhos dele, ele nos trata e nos educa como a filhos, sempre com amor. E tudo o que acontece, pessoal, deriva sim da vontade dele, do momento dele. Então, existe uma razão para tudo que nos permeia. Uma outra coisa que é importante para o nosso entendimento nesse momento é de que muitas vezes nós nos enxergamos como pessoas que temos espírito. E na verdade nós somos espírito com carne. E o que é que isso implica dizer? Que antes do que nós somos hoje, nós já temos uma história, nós já temos uma linha de amadurecimento. E implica da mesma forma que depois que nós deixamos a carne, nós continuamos. O que nós somos de verdade, na verdade, não existe morte, existe uma continuidade. E por que eu digo isso?
Pessoal, na nossa história, no nosso cotidiano, nós conhecemos diversas pessoas diferentes. E cada uma delas tem uma importância diferenciada na nossa história, tá certo? Existem pessoas que passam conosco alguns dias, mas deixam pra gente uma mensagem que a gente carrega por uma existência. Existem pessoas que por alguma relação ou outra convivem conosco há alguns meses ou alguns anos. E de cada uma dessas pessoas, na verdade, nós nos construímos, tá certo? Eles ou deles nós derivamos. São dessas nossas experiências que nós convivemos. Uma coisa que eu acredito muito claramente é que também o ângulo, ou como eu vejo cada coisa, como eu vejo cada acontecimento, para a gente tem uma importância diferente. Então vamos lá. Alguns de nós, pessoal, todos que passamos pela Terra, a existência que aqui nós passamos, existem duas razões para isso. O cumprimento de responsabilidades, alguma coisa da qual eu preciso fazer ou alguma pendência que eu deixei, e uma segunda é um aprendizado. A maior parte de nós está aqui para aprender e para aprender bastante, tá certo? As nossas experiências, as nossas dificuldades e os nossos sofrimentos, eles servem para nos construir. Alguns de nós, alguns poucos de nós, vêm para nos ensinar. E esse ensinar, muitas vezes, vem para nos ensinar coisas que cognitivamente, quer dizer, que o que está nos livros não dá para repassar. Entre esses são os filhos. Com os filhos eu entendo que a gente aprende um amor que muitas vezes não pode ser descrito. Que acreditem, a gente só consegue saber o que realmente é enquanto a gente vivencia, depois que a gente tem dos nossos mesmo. E esse ensinamento que é trazido, ele nos enriquece, nos conforta e certamente deixa o nosso caminho mais leve. Uma outra coisa que hoje a gente enxerga de uma forma muito mais clara é que os nossos filhos nos ensinam. Muito do comportamento deles, enquanto ainda muito pequenos, muito antes de estudar e de experimentar as nossas vivências, eles nos ensinam uma forma adequada de se comportar, ou que a gente está fazendo uma coisa que todo mundo faz, mas que na visão dele é errado. Poxa, jogar papel na rua todo mundo faz. Mas minha filhinha de 2 anos de idade chama atenção quando a gente faz isso, porque eles percebem. E eu quero dizer com isso, pessoal, que muitas dessas nossas crianças já nascem com muito mais experiência do que a gente. Lembram daquela história de que quando a gente nasce, a gente já tem toda uma história prévia? Então, muitos dos nossos filhos são muito mais velhos do que nós. E sendo eles mais velhos, são também mais maduros, muitas vezes, tá certo? E nessa de muito maduros, eles conseguem enxergar que nós precisaremos deles na nossa existência. Contudo, tudo tem um plano, um planejamento divino que excede os nossos desejos, tá certo? Então, a alguns de nós só é permitido um pouco mais de existência entre a carne. E eu acredito que esses nossos filhos, que nos deixam em tão pouca idade muitas vezes, eles escolhem, olha, eu tenho pouco tempo para passar lá, mas esse pouco tempo eu vou passar com essas pessoas que eu amo. Então, ainda que nós tenhamos que nos despedir deles mais cedo, é claro, muito mais cedo do que nós esperamos, e que entendemos ser o natural, a gente muitas vezes tem que agradecer também, né? Pelo privilégio de ter passado esse pouco tempo com essas pessoas que nós amamos, ou esse tempo que nos foi oferecido, não como um ato de injustiça, de que da gente é tirado muito antes do que a gente quer, e às vezes a gente culpa, mas como um ato sim de mais uma vez de amor divino. Poxa, me foi oferecido um tempo, o tempo que eu pude passar, e todo esse aprendizado, esse amor, para mim valeu. Uma vez vieram me perguntar, pessoal, o que era que aconteceria comigo depois que a minha filhinha crescesse e ela talvez não percebesse o amor que a gente dedica a eles tão cedo. Mas eu acho que vale a pena, porque o fato de amá-los, para mim, faz valer a pena. O ensinamento de conviver com ela nesse momento, independente do que venha depois, vale a pena. Então, se infelizmente a gente tem que se despedir dos nossos filhos antes do que a gente esperava,
Agradecemos a eles por terem dedicado a gente esse tempo. E agradecemos a Deus também por ter permitido que eles passassem conosco esse tempo. Obrigado, pessoal. Evangelho segundo o Espiritismo, da noite de hoje, capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. No item 21, Allan Kardec inseriu uma mensagem enviada pelo espírito Sanson, que havia sido membro da Sociedade Espírita de Paris.
Essa mensagem foi recebida em 1863. E ele intitulou Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criança que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que vale mais uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando prais a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma
vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Nós podemos ouvir, observar e pensar nessa mensagem que ela nos dá um ponto de vista diferente em relação àquilo que normalmente nós encaramos como uma desgraça, uma derrota, um acontecimento terrível e doloroso, que não deixa de ser. É preciso que a gente tenha bem clareza que nós não estamos aqui, nem o nosso irmão também que escreveu essa mensagem, está contida no Evangelho, ele quis dizer que nós não iríamos sentir coisa alguma com a desencarnação de uma pessoa amada, não é? Não é isso. É apenas um ponto de vista através do qual nós vamos encarar este acontecimento de uma forma equilibrada, de uma forma prudente e sábia, ou de uma forma desequilibrada, desestruturada, revoltada, desesperada. São formas diferentes de reagir. Naturalmente que todos nós, ao passarmos pela experiência da desencarnação de uma pessoa querida, seja o pai, seja a mãe, seja o irmão, seja a esposa, seja o marido, como o Marcelo citou, sejam os filhos, não é? Que aí é uma dor acerba, nós sabemos disso. Nós já convivemos ou passamos por isso, ou já convivemos com alguém que passou por uma situação dessa. Nós não vamos deixar de sentir saudade, dor, nem vamos deixar também de derramar algumas lágrimas. Derramar lágrimas, isso é natural. Até porque, se a gente não sentir nada, é porque não fazia a conta da criatura, né? Se eu dissesse eu dançar carnaval na beira do caixão, é porque achei foi bom, foi tarde, né? Não tem lógica, naturalmente, não tem sentido. Se eu estiver ali, dançando e pulando, achando bom, aí é outra história. Aí é porque eu estava querendo mesmo que a pessoa foi tarde, né? Eu vou sentir essa dor. Agora eu posso ter essa outra visão de que, na verdade, a vida continua e de que isso não é fantasia. Isso não é história da carochinha, né? Não é história de boi trancoso. Não é imaginação. Não são contos, como a gente diz, para boi dormir. Não é. Isso é verdade, é um fato que vem sendo estudado por muitos e que nós somos testemunhas de que é real, de que a vida espiritual é real. Então, se eu tenho essa visão do mundo e da vida, eu tenho também uma postura diferente diante de um acontecimento como esse. Porque, como ele coloca aqui, quem garante que a continuidade da vida ia ser positiva, aquela que eu achava que ia ter tudo pela frente, essa era a minha expectativa, né? A minha vontade, o meu desejo, mas não sei se seria
Por isso, aquele acontecimento tem uma justificativa, ou de prevenção, ou está naturalmente vinculado às situações anteriores. Portanto, meus irmãos, o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, vem também desempenhar esse papel, realmente de consolar, porque nos esclarece que a vida espiritual é verdadeira e que ela continua sempre, de forma indefinida, porque ela é imortal. E nós vamos nos encontrar, por mais que isso demore. Nós muitas vezes nos apegamos demais às pessoas ou às coisas, e é natural, é da natureza humana, mas nós precisamos nos controlar, tentarmos aos poucos nos desapegar, não é deixar de gostar nem deixar de amar não, mas saber que as situações mudam, que as pessoas vão e vêm, e não precisa nem morrer não, às vezes estando vivo mesmo vão, né? Porque querem separar, querem ir embora, querem buscar suas vidas. E a gente falando de filho, então, que o Marcelo falou, agora tem 2 aninhos, bem pequenininho, está tudo do controle, né? Está tudo ali dentro, e depois a coisa vai mudando, vai aumentando a idade, vai criando suas próprias, não é verdade? Suas próprias experiências, como nós também. E assim vão. E a gente vai tendo que se separar, que é da lei da vida. Não é para ter um tempo que morreu, não. Separando na vida mesmo, mas nós temos que nos preparar para essa separação pela vida ou pela morte. A gente vai sentir, mas fazer o quê? É assim mesmo. Essa é a sistemática natural. Khalil Gibran, na obra O Profeta, que muitos já ouviram falar, já leram, já conhecem, ele escreveu bem, que Deus é o grande arqueiro, né? O Criador do universo, nosso Pai, ele chama do arqueiro. Que nós, pais e mães, somos os arcos. E os filhos são as flechas. Porque a gente gera, cria e dispara. E flecha não é bumerangue não, né? Porque se voltar, e não é para ser mesmo não, porque se fosse, olha aí, bumerangue é que a gente joga, aí ele volta, né? Flecha vai embora. Vai em frente, por isso que ele fez essa comparação. Até porque se voltasse uma flecha para mim, eu não ia querer não, né? Porque era suicídio, não é verdade? Aí seria suicídio. A flecha vai. E assim, a vida vai seguindo o seu curso. Então nós precisamos conviver com essa realidade. Quando eu digo separação, não é que a gente deixa de falar nada, não. É da convivência todo tempo, toda hora, todo dia, né? Dentro da mesma residência. Embora hoje já se até fica mais tempo, isso é um movimento oscilante na sociedade. Mas a separação de qualquer pessoa amada pela desencarnação não significa uma separação definitiva. É um até logo, sim, podemos até dizer adeus, porque pode demorar muito tempo, mas não quer dizer para sempre. Nós vamos nos encontrar. Pode ser que demore 50, 80, 100, não sei. O tempo que você for viver aqui, ou então também outras circunstâncias no plano espiritual, podem levar a que esse reencontro demore um pouco mais, mas esse reencontro acontecerá. De uma forma ou de outra, ele acontecerá, isso é certo. Então nossas separações são provisórias e o amor permanece, né? Faz com que a gente mantenha viva aquela chama do encontro. Então nós vamos sentir saudade, que é normal, é natural. Sentir falta também é natural. Mas mantendo a esperança viva de que a vida continua para nós, continua para eles também, e de que esse reencontro acontecerá com toda certeza. Como é que você pode dizer? Você já morreu? Já. E não foi uma vez só não, foi um bocado. Você sabe? Sei. Sei porque isso é o que faz sentido.
Isso é o que tem lógica e é o que justifica a existência de Deus. É o que justifica nós estarmos vivendo aqui. Porque se fosse diferente, tudo isso era uma grande farsa, né? A nossa própria vida. Como alguns filósofos chegaram a pensar que é isso tudo, é uma mera ilusão. Sei nem se existo. Se existir é uma ilusão. Isso não está valendo nada, realmente. Porque se eu tiver um ponto de vista só da matéria, realmente, de que sentido tem, né? Que sentido tem? Ou teria tanta luta, tanto trabalho, tanta busca, se a vida não tivesse continuidade? Então isso é algo certo, e as sociedades durante a história demonstraram isso através das suas crenças, das suas vivências. Agora vamos cantar mais essa vivência.
Pessoal, as questões 88 a 92 do Livro dos Espíritos tratam dos temas forma e ubiquidade do Espírito, e é o que a gente vai tratar hoje. O texto é um pouco técnico, então eu sugiro a todos, na verdade, que deem uma olhada em casa quando tiverem tempo, que vale a pena. Na verdade, o Livro dos Espíritos todo. São as questões 88 a 92, mais uma vez, forma e ubiquidade do Espírito. Vamos lá, uma das coisas que nem sempre a gente pensa ou a gente questiona mais uma vez é que forma deve ter o nosso espírito, né? Porque a gente comentou aqui mais de uma vez que o nosso organismo, ele engloba ou ele envolve o nosso espírito, tá certo? E nem sempre a gente interpreta tudo que isso tem a dizer, na verdade. Vamos lá, se eu uso uma roupa que é um tecido mais flexível, quando a gente veste, ele vai adquirir, na verdade, o reflexo do corpo que está vestindo. Mas se eu pego um organismo mais fluido, um organismo mais flexível, como a água, por exemplo, ela vai absorver a forma ou o formato do recipiente, do que está sendo usado. E o espírito, onde é que entra dessa forma? Primeiro, pessoal, eu acho interessante que a gente entenda que a gente é formado, na verdade, por 3 camadas, tá certo? O nosso organismo físico, que é o que a gente vê, uma camada intermediária, que a gente chama de perispírito, tá certo? Ou, em uma das camadas, corpo espiritual, e o nosso espírito. Para a gente entender isso de uma forma um pouco mais clara, vamos imaginar um abacate cortado, tá certo? Se a gente cortar um abacate no meio, a gente vê de uma forma muito clara uma semente, um pouco mais grossa, mas bem lá no centro, uma parte de carne, tá certo? Que envolve uma casca mais dura, mas uma camada muito fina, não é verdade? E é mais ou menos assim que se encaixa o espírito dentro dessas coisas. Por que eu estou dizendo isso? De vez em quando a gente pode interpretar, poxa, eu sei qual é o formato que tem o espírito. Existem vários relatos aí de pessoas que veem espírito, né? E veem exatamente como a pessoa estava em vida. Na verdade, aí a gente está enxergando o perispírito e não o organismo físico, tá certo? Não o espírito. Então, esse formato que a gente enxerga, na verdade, é derivado do nosso perispírito. E aí, concluindo aquela ideia, poxa, qual é o formato do espírito? É ele que dá forma ao resto, ou é o resto, quer dizer, a capa, a casca, que vai dar forma ao espírito? Mas tem um outro questionamento diante disso. Porque assim, se eu coloco água dentro de um copo plástico, ele vai adquirir o formato do copo. Mas se eu coloco dentro de um balão, bolinha de encher que a gente tem como criança, o formato é um outro, né? Na verdade, meio que a água molda aquela bolinha lá. Só que, se eu pego uma fonte de luz, ela também não vai estar se limitando, não é isso, ao recipiente dela. Ela vai estar excedendo isso em muito. Isso vai ajudar a gente a interpretar também o que é a ubiquidade. Pessoal, para a gente, na verdade, o organismo físico ele é derivado de como o espírito enxerga o que ele seria de organismo físico e aí é interpretado pelo perispírito. Então, vamos imaginar que uma ideia dá forma a um corpo parecido com o que a gente tem. E aí ele se mistura com a genética do nosso nascimento. Então, o nosso organismo físico ele é derivado da ideia que eu tenho de mim mesmo e da genética que é envolvida. É mais ou menos como o balão e como o copo, tá certo? Porque aqui está sendo dado forma pelo copo. Mas se eu tiver uma água, alguma coisa mais pesada, vai bolear. Ou se o copo for um pouquinho mais leve, vai dar um pouquinho de forma, não é isso? Então, o nosso organismo físico ele é formado pela ideia e pela genética. Ou como o balão. Tá certo? A água dá forma e ao mesmo tempo toma forma do que o balão está oferecendo. O nosso organismo espiritual, ele tem características distintas. Primeiro, mesmo o perispírito, ele não é limitado ao nosso organismo físico, tá certo? Daí deriva o fato de a gente enxergar aura, né? O povo diz que enxerga que o nosso organismo é coberto de uma aura, uma energia, uma luz, é porque essa energia ela tem a capacidade de transbordar, tá certo, o nosso organismo físico. E aí vem o que o Livro dos Espíritos já entra de uma forma mais clara, qual é a forma do nosso organismo físico. Na verdade, um foco de luz. Ele interpreta
na verdade, dessa forma. Só, pessoal, que mais uma vez, qual é a forma de um foco de luz? Porque a gente enxerga um foco de luz, mesmo que ele irradie, que ele transcenda, com uma forma que está dando. E se não tem nada para cobrir, esse foco de luz vai ser o quê? É isso aí, pessoal. Isso, mais uma vez, transcende ou vai um pouco além da nossa capacidade de interpretação nesse momento. Os espíritos o interpretam como um foco de luz ou como uma chama, tá certo? Sem uma forma absolutamente definida. Mas essa capacidade de irradiar tem uma importância muito grande. E aí a gente entra no tema ubiquidade. Porque assim, a luz, ela é limitada, quer dizer, o foco de luz a gente enxerga como sendo limitado como o vaso que está cobrindo, não é verdade? Mas é claro, de uma forma muito clara, que nós percebemos o seu efeito muito além do que ele está acontecendo ou do que ele está restrito. A luz, ela excede o corpo físico que está por cima e chega até a gente, não é verdade? E olha uma coisa interessante. Todos vocês estão conseguindo me ouvir, não é isso? O povo aí de trás também. Aqui a gente está conseguindo ouvir graças ao sistema de som que está aí multiplicando. Mas com o Gustavo filmando lá, quem for ver em casa pelo Facebook vai estar vendo a gente também, não é isso? Deixa eu dizer por que eu estou dizendo isso mais uma vez. Quando foi feita a pergunta da ubiquidade, foi porque percebeu-se em alguns fenômenos que algumas pessoas ou alguns seres espirituais tinham a capacidade de ser percebidas em mais de um local físico. Então imaginem vocês que é como se eu hoje tivesse a capacidade de estar conversando com vocês aqui e estar conversando com alguém em casa. Dentro da interpretação daquela época, há 150 anos atrás, quando os livros foram escritos, se interpretou, e até porque não se entendia muito bem o fenômeno dos espíritos, se interpretou que o espírito tinha a capacidade de se dividir, de estar ao mesmo tempo em dois lugares distintos, fazendo coisas distintas, entendem? Essa capacidade de ubiquidade, na verdade, é a capacidade que o espírito tem de ser percebido em mais de um local ao mesmo tempo. Ok? Só que isso de uma forma muito clara, quando a gente está perto, eu consigo multiplicar graças ao fenômeno, às caixinhas de som, ou pela internet, que é um organismo físico. Mas o Sol, a gente consegue vê-lo de vários lugares distintos, não é verdade? E mais do que isso, nós conseguimos sentir a sua energia, não é verdade? O seu calor ou a energia que ele traz para a gente. O fenômeno de ubiquidade é semelhante a isso, tá certo? É a capacidade que o espírito tem não de se dividir. O espírito não se divide em situação nenhuma. Ele é único, indivisível, mas ele tem a capacidade de ser percebido em locais distintos. E a isso a gente dá o nome de ubiquidade, ok? Só uma coisinha para complementar, na verdade, o que está no Livro dos Espíritos, é que, poxa, tá certo, eu percebo o calor do Sol em locais distintos. Eu consigo ver o Marcelo falando no computador de várias casas distintas, mas é uma coisa só, não é verdade? É só calor, não pode ser calor ou frio, e o que vai ser transmitido é só o que eu falei, não é modificado. A capacidade espiritual, ou a nossa capacidade, na verdade, lembrem do que estava escrito lá na Bíblia, vós sereis deuses, né? Ou a interpretação da nossa capacidade. Com a nossa evolução, nós adquirimos a capacidade de meio que dividir a nossa linha de pensamento, tá certo? Então, imaginem que mesmo sem se dividir, eu conseguisse me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. O povo diz que é só mulher que consegue fazer isso, né? Homem não consegue não, focar em duas coisas ao mesmo tempo. Mas na nossa interpretação, com o nosso amadurecimento intelectual, essa capacidade passa a ser dividida, tá certo? Então, sem me dividir, eu conseguiria passar duas mensagens ou agir de duas formas distintas, me fazer perceber de duas formas distintas. A isso a gente chama de ubiquidade. Mais uma vez, pessoal, percebam que não existe mágica ou alguma coisa não lógica, é tudo explicável. O que acontece não é uma divisão, não é uma capacidade mágica de eu estar em dois lugares ao mesmo tempo. É uma capacidade clara que a gente vê todo dia de eu conseguir ser percebido em mais de um local ao mesmo tempo. E, de acordo com a minha maturidade, a minha capacidade de estar fazendo também duas coisas ao mesmo tempo. Mas, mais uma vez, isso é muito importante, sem me dividir. Obrigado.
Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, pessoal. Boa noite. Após o encerramento, nós vamos seguir para o passe. Quem considerar que precisa receber essa transmissão de energia, mantendo, né, a harmonia e a tranquilidade, nós iremos chamando e aos poucos todos seremos atendidos. Vamos agora elevar o nosso pensamento para agradecermos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade bendita de nos encontrarmos aqui nesta confraternização amorosa e espiritual. Nós só temos, Senhor, palavras de gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, pela chance da reencarnação e por tudo aquilo que temos podido nela realizar e ser. Gratidão ao Senhor, nosso Mestre incondicional de todas as horas, pela sua presença em nosso meio, através dos seus mensageiros e do seu roteiro seguro, que é o Evangelho. Gratidão para com os nossos benfeitores e guardiães espirituais, pela sua inspiração, pelo seu apoio, pela sua ajuda, pelo seu amparo e socorro que não nos falta em momento algum. Obrigado, irmãos, e que todos nós, durante os próximos dias, possamos conviver com essas vibrações harmoniosas em nosso ser e compartilhá-las com aqueles que nos rodeiam, os que nos são caros e também aqueles com quem temos dificuldade de convivência. Em todos os grupos sociais dos quais nós fazemos parte, essas vibrações positivas possam se espalhar e alcançar, na noite de hoje, de modo especial, principalmente os que mais sofrem no corpo e na alma, espalhados por nossa cidade, por nosso país e pelo mundo inteiro. Que Deus abençoe, proteja e guarde a cada um deles e a cada um de nós. O Senhor envolva, ilumine, balsamize, fortaleça e conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja. Vamos continuar cantando, agora na página 61. Mudou? Mudou a ordem? Página 29, alguém na estrada. Oi, filho.
nosso cinegrafista, Gustavo, me pediu para lembrar, que algumas pessoas indagam, como fazer, né, porque nós estamos perfeitamente antenados com a modernidade, né? Então a nossa hora da prece é filmada, colocada na internet, olha aí. Não é brincadeira não, rapaz. Quem quer assistir, todo mundo está fazendo assim, né? Nós vamos divulgar também. Nós vamos assistir. Quem quiser assistir, o que não pode vir, é só colocar a hora da prece Cefa no YouTube, né? YouTube, todo mundo sabe como é, quando vê os vídeos. Então, bota lá a hora da prece Cefa, encontra. Desde o primeiro domingo de agosto, que vem sendo gravado, e todos os domingos estão lá. Ou então, quem tem também a febre do momento, que é o Facebook, tudo é inglês, né? É YouTube, é Facebook, tudo é inglês. Vamos encontrar um nome português, ver se a gente bota depois também. Mas lá também tem o Facebook do Francisco de Assis, que pode acessar. Enfim, vocês sabem melhor do que eu como percorrer esses caminhos aí. E assim nós estaremos divulgando, como vamos agora cantar, a doutrina espírita. Página 66. Meia o quê? 63, está digitada.
certeza, página 51.